Olá! Esta é uma aula de processamento eletrônico de energia. Lembramos que o material está disponível na plataforma Moodle e também na página e canal YouTube do professor. Nesta aula vamos estudar a segunda parte de conversores CCCC. Lembramos que o uso de conversores CCCC, por exemplo, isolados para implementação de fontes de alimentação é muito comum, tanto internamente como externamente em equipamentos eletrônicos. Então, na aula anterior nós estudamos o princípio de funcionamento dos conversores, a modulação PWM e mais detalhadamente o conversor buck, que é o conversor abaixador de tensão. Nesta aula vamos estudar o conversor boost, que é um conversor elevador, e o conversor buck boost, que é o conversor abaixador e elevador. Então o conversor boost, percebam que ele tem o mesmo número de componentes que o conversor buck, ou seja, uma chave e um diodo, e o filtro formado por um indutor e um capacitor. A diferença é que agora o indutor está conectado na entrada do circuito, o capacitor continua na saída para dar uma configuração então de saída em tensão a este circuito, e a chave está no lugar do diodo e o diodo está no lugar do indutor. Então alterou-se a posição dos componentes. Vejam que a chave e o diodo continuam conectados próximos, ou seja, a célula de comutação continua com a sua configuração. Também é interessante olhar que agora a tensão VAB é a tensão sobre a chave, ou seja, agora vamos olhar esta tensão que é após o indutor de entrada. Assim como no conversor buck, nós temos também duas configurações, chave fechada e chave aberta. Com a chave fechada, então, nós temos a primeira etapa de funcionamento, onde a fonte fornece energia para o indutor, ou seja, a corrente no indutor cresce linearmente porque ela está circulando da fonte para o indutor pela chave e voltando então à fonte, ou seja, no caminho do indutor tem apenas a chave, que estamos considerando ideal, e portanto então toda a tensão da fonte fica sobre o indutor e a corrente nele cresce linearmente. Na segunda etapa, então, a chave é aberta e a energia armazenada no indutor agora é transferida para a saída. Percebam que agora o indutor e a fonte estão em série, permitindo assim então que se tenha uma tensão maior na carga. Caso a energia armazenada no indutor seja suficiente para que eu feche a chave novamente antes da corrente se anular, então eu volto para a primeira etapa, então eu fico entre primeira e segunda etapa, ou seja, em condução contínua. Caso a energia se anule antes de eu fechar a chave, então a corrente no indutor vai se tornar zero, eu estarei então na condução descontínua, e aí eu tenho a terceira etapa em que a carga é alimentada unicamente pelo capacitor. Tá? Também é interessante observar aqui na primeira etapa que se a chave ficar fechada o tempo todo, a corrente no indutor vai crescer até infinito, ou seja, o circuito vai ser danificado. Então, no conversor boost, a chave nunca pode ficar 100% do tempo fechada. Ela pode chegar a 0,9, 0,9 alguma coisa, mas não 100%. Ok? Também, observando a configuração do conversor, nós vemos que se a chave nunca for fechada, então a tensão na carga vai ser igual à tensão da fonte, ou seja, o capacitor vai se carregar com a tensão com a mesma amplitude da tensão de entrada. Então o conversor boost, ele é um conversor que começa com a tensão de saída com o valor igual à da fonte e aumenta até infinito, como vamos ver na sequência. Aqui temos então as formas de onda principais do circuito, mostrando a tensão de comando do interruptor, a tensão de saída agora com amplitude mais alta que a tensão de entrada, que é um conversor elevador, e a tensão VAB, então, com a sua forma pulsada, né, sendo zero quando a chave está conduzindo, e sendo igual a VO quando o diodo está conduzindo. Na condução descontínua tem um terceiro nível, que então, com a tensão sobre a chave com o mesmo valor que VI, quando a corrente no indutor for zero, e portanto a queda no indutor será zero também. Veja que o formato da corrente está representado igual ao do buck, porque
de fato o funcionamento é semelhante, só que agora esta corrente está na entrada do circuito e não na saída. E o valor médio da corrente no indutor agora é a corrente média da entrada e não da saída do circuito. A equação, então, da tensão sobre VAB, ela é a área daquela figura, e neste caso aqui o VAB é igual a VI, porque a tensão média no indutor tem que ser zero, e portanto encontramos que VO é igual a VI sobre 1 menos D. Então vejam a diferença, no Buck nós tínhamos que VO era igual a VI vezes D. Aqui nós temos que é VI sobre 1 menos D. Portanto, se a razão cíclica for zero, eu tenho 1 menos 0, que dá 1, então a tensão VO será VI sobre 1, ou seja, VI. Por isso que a tensão VO começa com amplitude igual a VI, como a gente observa ali na imagem que mostra a variação do ganho estático. Também, na medida que eu me aproximo de 100% de razão cíclica, ou seja, de D igual a 1, então 1 menos 1 daria 0, e VI sobre 0 seria infinito. Então, a curva ela cresce exponencialmente, tendendo ao infinito, na medida que a razão cíclica tende a 1. Então, o conversor boost ele tem um comportamento que, na medida que você aumenta a razão cíclica, a variação do aumento na tensão de saída é muito abrupta. Então, lá perto de 100%, você mexe muito pouco na razão cíclica e a tensão de saída aumenta abruptamente. Então, tem que tomar cuidado no controle desse conversor. Tá? Quando for condução descontínua, então nós temos a equação mostrada abaixo. Tá? Percebam que nessa equação tem a variável IO, que é a corrente de carga. Mas IO é VO sobre RO, ou seja, eu tenho que VO é VI que multiplica toda aquela expressão, e dentro daquela expressão tem VO de novo. Então, na verdade, a gente tem que trabalhar com essa equação, finalmente encontrando uma expressão de uma equação de segundo grau, em que as raízes podem ser encontradas usando, por exemplo, Bhaskara. E aí nós teremos uma raiz positiva e uma negativa. Aqui interessa a raiz positiva, porque a tensão de saída sempre será igual a VI ou maior, ou seja, positiva. Ok? As principais equações são mostradas aqui, então, para o cálculo da indutância do indutor, levando em conta o ripple de corrente que se quer, e da capacitância do capacitor, levando em conta o ripple, ou seja, a ondulação de tensão na saída que se quer. Nesse caso, novamente, a chave e o indutor dividem entre si as correntes, mas agora é a corrente de entrada, tá? Sempre proporcional, né, à razão cíclica e ao complemento da razão cíclica, e a tensão máxima sobre a chave e sobre o diodo é igual à tensão de saída, que é a maior tensão, ok? O último, então, dos conversores sem isolamento ou não isolados é o conversor buck-boost. Vejam que novamente foram alteradas as posições dos componentes, então agora a chave voltou a ficar em série com a fonte, a chave voltou lá para a entrada, só que agora o indutor está conectado no lugar do diodo e o diodo está invertido. Percebam também que a tensão de saída tem a polaridade invertida, o mais é embaixo e o menos é em cima. Isto não significa que este conversor, o buck-boost, é um inversor de tensão, não. Ele apenas tem a referência da saída diferente da referência da entrada. Ele não é um circuito inversor, ok? Muito bem. Esta propriedade também pode ser utilizada para, a partir de uma tensão simples, por exemplo, uma bateria de carro de 12 volts, você obter com o regulador uma tensão de 5 volts positiva e uma tensão de 5 volts negativa, ou seja, uma saída simétrica de mais e menos 5, usando um conversor buck-boost, por exemplo, para a parte negativa e um conversor buck para a parte positiva. Tá? Novamente, temos 2 ou 3 etapas, então a primeira etapa é de armazenamento de energia no indutor, a segunda etapa de transferência dessa energia para a carga, só que agora vejam que a corrente no indutor é de A para B, quando abrimos a chave a corrente continua circulando de A para B, e agora circula então no sentido de baixo para cima no capacitor, carregando então o capacitor com uma tensão mais embaixo e menos em cima, por isso da
polaridade invertida. O diodo faz o papel de diodo de roda livre e, finalmente, se a energia armazenada for suficiente para que a corrente não se torne zero nesta segunda etapa, então quando eu fecho a chave eu volto para a primeira etapa e fico entre essas duas, então eu tenho condição contínua. Já se a energia armazenada não for grande o suficiente para a corrente permanecer acima de zero, quando eu fechar a chave, então eu vou entrar na terceira etapa, que é quando não tem corrente circulando pelo indutor, pela chave e pelo diodo. E aí a carga fica alimentada pelo capacitor. Tá? As principais formas de onda são parecidas, né, com os circuitos anteriores, só que agora a tensão VAB é diferente. Vejam que a tensão VAB é a tensão sobre o indutor, neste caso. E ela tem amplitude positiva, igual a VI, e amplitude negativa, igual a menos VO. Vejam que ela é uma tensão alternada, que tem valores positivos e negativos. E aqui vai uma dica. Se a tensão é alternada sobre o indutor, então isso significa dizer que se eu colocar um secundário nele, ele vai funcionar como transformador. É o que nós vamos fazer no conversor flyback. Tá? O flyback é o buck boost isolado, ou seja, ao invés de eu ter um indutor unicamente, eu tenho um transformador, que tem primário e secundário. Mas a forma de onda é exatamente essa aqui. Tá? Se a condição for descontínua, nós temos então o VAB com 3 níveis. Né? Quando a corrente é zero, então a tensão sobre o indutor também é zero, e aí nós temos o terceiro nível sobre o indutor neste caso. Bem, as relações entre a tensão de saída agora, então o VO é VI que multiplica D, que é a parte buck, dividido por 1 menos D, que é a parte boost. Então na equação que relaciona a tensão de saída e a tensão de entrada, que a gente chama de ganho estático, aparece tanto a parte buck como a parte boost, ok? Então se a razão cíclica for zero, eu tenho VI vezes zero, sobre 1. E aí, então, a tensão de saída é zero. Se a razão cíclica for unitária, ou 100%, então eu tenho 1 sobre 1 menos 1, 1 sobre 0, infinito. E aí ele tem um comportamento igual o boost, né, que próximo de 100%, a tensão cresce abruptamente. Então, este conversor não pode operar igual ao boost, com razão cíclica tendendo a 100%. Lá perto de 0,9 tem que se começar a tomar cuidado, ok? Para a condição descontínua tem-se então essa outra equação que sempre vai depender da frequência e da carga, tá? Porque depende da corrente na carga, tá? Para cálculo da indutância e da capacitância estão aqui as principais equações, como foi feito nos exemplos anteriores. Um destaque aqui que a tensão sobre a chave e sobre o diodo é a soma da entrada com a saída. Então a tensão é bastante elevada sobre a chave e sobre o diodo. Tá? Então estes foram os 3 conversores não isolados, o buck, o boost e o buck boost, e agora vamos falar um pouco dos conversores isolados. Então quando que eu utilizo um conversor isolado? Em 2 situações. Devido à proteção, então quando se quer de fato isolamento elétrico entre a saída e a entrada, e isso é importantíssimo quando são equipamentos que o usuário utiliza, então, por exemplo, um carregador para telefone celular, um carregador para notebook, etc., o usuário vai mexer com o conector. Então, o projetista tem que levar em conta que o usuário pode tocar em alguma parte ativa, então tem que ter isolamento para proteger o usuário. Uma criança pode utilizar isso, então não dá para supor que o usuário não vai tocar. Tá? Ele pode tocar e, portanto, tem que ser isolado, ok? Então a necessidade de isolamento é uma das principais escolhas para se utilizar então conversores isolados. E a outra é conforme os níveis de tensão que eu quero trabalhar, tá? Vamos supor que eu queira reduzir a tensão da rede de 311 volts para 5. Então eu posso utilizar um conversor retificador, 311 eu retifico, né, a tensão da rede, vou ter um barramento próximo a 311, CC, e aí eu posso utilizar um conversor buck para baixar essa tensão para 5. Só que a razão cíclica vai ser muito pequena, porque a diferença de 5 para 311 é muito grande.
Se eu utilizo um conversor isolado, eu tenho a relação de transformação para auxiliar nessa diminuição da tensão. Então eu posso, por exemplo, projetar o conversor Buck para operar com razão cíclica de 50%, já que eu quero 5 na saída, então eu precisaria algo como 10, enfim, na entrada, e o transformador é que vai reduzir 311 para 10. Então eu vou utilizar a relação do número de espiras para fazer esta diminuição na tensão. E o contrário também é verdade. Quando eu quero elevar a tensão, eu posso utilizar transformadores para auxiliar a obter tensões, então, elevadas, como, por exemplo, equipamentos de laboratório, equipamentos da área médica, que às vezes utilizam tensões da ordem de quilovolts. Tá? Também uma fonte chaveada, ou seja, um conversor isolado, pode ter múltiplas saídas. Então aqui mostra-se uma imagem de um flyback com 3 saídas. Então eu posso ter N saídas, todas controladas pela mesma chave. Isso implica na regulação da tensão de saída, ou seja, uma das saídas eu vou monitorar, eu vou medir a sua tensão para fazer o controle da razão cíclica da chave. Aquela saída vai ter a sua tensão de fato igual à referência, as demais saídas não. Então as outras saídas não têm uma regulação de tensão tão boa como aquela saída que está sendo realimentada. Tá? Atualmente tem-se uma tendência na simplificação dos circuitos. Então eu mostro aqui do lado direito 2 imagens mostrando um circuito integrado da Texas muito utilizado em fontes chaveadas, o circuito integrado 2842, e vejam a quantidade de componentes que ele precisa. Já na parte inferior, um circuitinho da PowerInt que utiliza um CI da família Top Switch, que tem apenas 3 terminais, parece um transistor. Ali dentro ele tem o MOSFET, ele tem o circuito de proteção, a malha fechada e o circuito de comando e acionamento da chave. Então é um circuito integrado e que simplifica muito então o estágio de potência. Vejam a simplicidade que ficou o circuito final utilizando este CI. Também é importante destacar o seguinte, claro que um circuito simples ele vai ter suas limitações, então uma fonte chaveada completa ela vai ter filtro de entrada para interferência eletromagnética, vai ter proteção ou várias proteções, muitas vezes vai ter comunicação, por exemplo, uma fonte para notebook ou para computador com a placa-mãe, enfim, pode ter correção de fator de potência para que a corrente na rede seja senoidal, e com isso então eu tenha fator de potência elevado, pode ter comutação ressonante para diminuir as perdas. Então aqui mostra-se um exemplo de uma fonte para notebook do ano 2015, então vejam que já é um circuito não tão antigo, mas que já com certeza foi modificado, tá? E os elementos que compõem esse circuito. Então ele usa um microcontrolador da Texas, o MSP430, para fazer a gestão, digamos, dessa fonte. Esse microcontrolador tem um consumo muito baixo, então isso melhora o rendimento da fonte. Ele utiliza um regulador L6599 para ressonante para fazer a parte de comutação, tá, que tem a chave, então, etc. Na verdade, ele utiliza semicondutores fora desse CI, mas o CI faz toda a parte de acionamento e controle desses componentes, e com isso, então, se consegue uma fonte compacta, mas que tem desempenho significativo. Tá? Veja que é uma fonte relativamente complexa. Por sua vez, eu posso ter circuitos mais simples. Então, aqui nós mostramos um outro componente, o Viper 22A, que seria o componente que utilizaríamos na aula de laboratório se estivéssemos tendo aulas presenciais, né? Então, do lado esquerdo aqui mostra-se uma fonte chaveada de 10 watts que utiliza esse circuito integrado. Ele tem a chave internamente, a parte de comando, acionamento e proteção, tá? Então vão poucos circuitos ao redor dele, ou seja, periféricos, não precisa muitos componentes externamente, ok? E nesse circuito o fabricante sugere no Application Note que é para condicionadores de ar.
Já do lado direito, mostra-se o mesmo circuito integrado sendo utilizado para uma fonte não isolada, porque isso é para uma aplicação em uma lâmpada de LEDs, e uma lâmpada todo usuário sabe que não deve abrir e mexer com o circuito ligado, então já é comum que o usuário conheça isso, portanto crianças e pessoas desavisadas não irão mexer nesse equipamento e, portanto, então pode ser sem isolamento, tá? Porque aí você diminui custo, volume, consegue colocar o conversor que faz o acionamento dos LEDs de potência dentro do próprio corpo, o soquete da lâmpada, né? E aí fica realmente pequeno e fácil de utilizar, ok? Muito bem, então existem várias topologias de conversores isolados, o flyback é uma das mais conhecidas, tá? E aí nós temos exatamente a mesma expressão para a relação da tensão de saída com a entrada que tínhamos no conversor buck-boost, com a diferença agora que tem o N, que é a relação de transformação do transformador. Então, N é o número de espiras do primário pelo secundário ou da tensão do primário pela tensão do secundário. Esse N vai aparecer em todos os conversores, tá? Após, nós temos aqui o conversor forward, que é o conversor a partir do buck, a versão isolada do conversor buck. Veja que o filtro LC está na saída e o diodo D3 é o diodo de roda livre, tá? Veja que o flyback tem uma estrutura mais simples, por isso é um dos conversores preferidos para fontes chaveadas de baixo custo. Também tem-se os conversores meia ponte, ou half bridge, né, HB, e ponte completa, ou full bridge, ou FB, que são também conversores oriundos do buck e que têm as suas diferenças, então, porque o meia ponte tem um divisor capacitivo e utiliza duas chaves, e o ponte completa não tem esse divisor capacitivo e utiliza 4 chaves. Tá? As relações, então, VO por VI é igual a D, aparecendo o N, e aparecendo dividido sobre 2 no caso do meia ponte. Também existem outros conversores, como push-pull, enfim, forward com duas chaves e assim por diante. Tá? Aqui um exemplo, né, de uma plaquinha de um flyback comercial com o transformador isolador, os capacitores que se consegue perceber aí. Muito bem, então o conversor flyback ele é a versão isolada do conversor buck-boost. Então ele tem as mesmas etapas de funcionamento. Primeira etapa, chave fechada, armazenamento de energia no indutor. Segunda etapa, chave aberta, diodo conduzindo, transferência da energia do indutor para a saída. Em fontes chaveadas é comum se operar em condição crítica ou descontínua. A condição crítica é quando a corrente no indutor ela cresce, decresce e exatamente no instante que ela chega a zero, nós fechamos a chave novamente. Isso é interessante porque eu diminuo perdas e diminuo interferência eletromagnética e não fico necessariamente em condição descontínua. Tá? Na condição descontínua, tem-se uma garantia a mais, que é a desmagnetização do transformador. Porque na primeira etapa, no caso do flyback e dos outros conversores, aqui ele armazena energia. No forward ele já transfere energia. Mas mesmo transferindo energia, a parte dela pode ficar acumulada no transformador. Então a condição descontínua ela garante que eu tenha um intervalo maior para que ocorra a desmagnetização do transformador. Então por isso que é preferível se trabalhar em condição descontínua, não é obrigatório, ok? É uma escolha do projetista. As principais formas de onda estão mostradas aí, que são muito semelhantes ou praticamente idênticas às formas de ondas do conversor buck-boost, com a diferença que agora existe na relação das tensões, o N, que é a relação entre as espiras do primário e secundário. Tá? A curva, então, que mostra o comportamento da tensão de saída pela entrada é igual a do buck-boost, né? Cresce exponencialmente lá no final, então com razão cíclica muito alta tem que se tomar cuidado. É muito comum projetar o conversor flyback para operar com razão cíclica abaixo de 0,45, então razão cíclica de 0,35, enfim, e aí o ajuste da tensão é feito pela
relação de transformação durante o projeto. Se eu opero com 0,3, então eu tenho margem para crescer e margem para decrescer a razão cíclica e, portanto, corrigir a tensão de saída caso aconteça variação na tensão de entrada ou alteração na carga e assim por diante. Ok? Então, as principais equações do conversor flyback, novamente, né, a apostila tem um capítulo específico para conversores isolados, onde se tem o detalhamento desse conversor. Tá? Então, este foi um apanhado sobre conversores CC-CC, sem isolamento e nesta aula também com isolamento, mostrando as principais características e fazendo, de certo modo, uma revisão geral. Né? Os detalhes e aprofundamento, então, tem que ser consultados na apostila e na literatura que tem, inclusive em português, tem livros sobre conversores CC-CC e fontes chaveadas com uma linguagem bastante interessante e didática em que podem ser consultados, ok? Na sequência da disciplina vamos estudar os inversores, que são os conversores CC-CA. Tá? Então agradecemos pela atenção de vocês e esperamos vocês na próxima aula.